Você que está aqui comigo, a terceira lição, nós temos visto já sobre dons, aprendido o que é dom, o que não é dom. Você já descobriu o seu? Eu espero que sim. Se não descobriu, essa é uma boa oportunidade. E às vezes o dom ficou ali, né, irmãos, ficou parado. Muita gente, né, eu até escrevi aqui, né, deixou de exercer o seu dom. Muitas vezes, durante uma época da nossa vida, nós exercemos tanto dom, desenvolvemos, né, os dons, o Senhor nos deu graça, aprimoramos, e por algum motivo, esses dons deixou de ser exercido por alguma mágoa, por alguma coisa que tenha havido no decorrer da sua caminhada com Cristo. Isso não é motivo para deixar, né, de servir e de exercer os seus dons. Nós temos aprendido que o dom, ele é, depois da salvação, que é uma graça, que é um presente de Deus, o dom também é uma graça, o dom também é um presente que o Senhor nos deu. Então, o Senhor nos deu esse presente, o Espírito Santo nos usa nele. Nós vamos deixá-lo enterrado, vamos deixá-lo de não exercer esse dom no corpo de Cristo? Nós temos visto, né, que o dom é para o crescimento do corpo. Hoje nós ouvimos tanto de pessoas desigrejadas, agora os crentes que estão assistindo somente online. O seu dom pode ser exercido, para ser exercido fora da igreja também, é lógico, né? Nossos dons para ser exercido no nosso trabalho secular, com a família, mas o dom também é para ser usado no corpo de Cristo. É para nós estarmos juntas, servindo ao Senhor, para estar usando para o crescimento do corpo, para estarmos fazendo os irmãos crescerem juntos, aprendendo mais. E nós vamos começar hoje falando de 2 dons, começar a falar dos dons, e nós vamos começar dos dons de Romanos, tá? Que são os dons pessoais, né? Hoje profecia e ministério. Aí nós temos aí Romanos 12, de 6 a 8, que ele fala do dom de profecia, de ministério, ensino, exortação, contribuição, presidência ou governo, né? E misericórdia. Então, nós nos identificaremos com alguns desses dons. E vamos ver se você vai se identificar com o profecia ou ministério. Vamos lembrar que aí nesses dons pessoais não aparece o dom de estar sentado no banco. Meu dom é ficar sentado aqui, só olhando para o pastor. Hoje, então, nem é mais o crente de banco, hoje é o crente de sofá. É aquele que só vê o culto online. Você, irmão, vou te falar, acho que Deus está me usando em profecia agora, hein? O Senhor não te chamou para ficar sentado no banco da igreja, e o Senhor não te chamou para ficar sentado no sofá. Senão nos acomoda, e no sofá até que é gostoso, né? Queria que tivesse esse dom na Bíblia, o dom de ficar sentado no sofá, comendo pipoca, tomando um chá, um café, um suco. Deus não te chamou para isso. Não deixe o seu dom adormecido. Se você deixou o seu dom adormecido há algum tempo, é o tempo de encerrar, acordar o seu dom para servir ao Senhor. E nós vamos já falar aqui, já acho que entraram boa parte dos irmãos, né? Já demos aqui os 15 minutinhos para aqueles que começaram agora. Depois eu retorno e agradeço aos irmãos que entraram. Nós vamos começar então
falando sobre, eu já falei para vocês, né, que é Romanos 12, de 6 a 8, e nós vamos especificar um pouquinho sobre o dom de profecia e de ministério. Antes, eu gostaria de citar para vocês aqui o versículo-chave, que é 1 Pedro 4,10. Irmão, olha que palavra, olha que como Pedro foi objetivo, né? Como o Espírito Santo usou Pedro aí. E como ele usou Paulo também, né? Para falar sobre o dom. Deus concedeu para cada um, né? Um dom para cada um e deve usar para servir os outros. Então saiba, irmãos, que se irmãs, se eu não estou servindo aos outros, o nosso dom, eu não estou usando o meu dom. Não estou usando. Então Deus concedeu um dom a cada um, deve usar para servir os outros. Então quem deixou o dom adormecido não está servindo, eu acredito que esteja até em pecado, então peça perdão e comece a servir. Então esse dom, Pedro diz aí que é fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina. Então, olha que maravilhoso, nós estamos trabalhando, irmãos, fazendo bom uso da múltipla e da variada da graça de Deus. Olha que presente maravilhoso que o Senhor nos deu. Eu não sei o que fazer com o meu dom. Então, nós vamos aprender, nós vamos estudar, nós vamos buscar uma palavra do Senhor, de como, isso daí acho que foi na lição 1 que nós vimos, né? Como nós vamos usar o nosso dom. Vamos falar um pouquinho dele, então, sobre o dom de profecia. Então, tem aí, Romanos 12, versículo 6. Temos diferentes dons, já falamos, cada um de nós tem. E de acordo com a graça que nos foi dada, além da salvação que foi de graça, esse dom também é de graça. Glória a Deus por isso. Por isso que nós ganhamos, temos que fazer bom uso dele. E se alguém tem o dom de profetizar, isto é, falar por inspiração de Deus, use-o na proporção da fé. Então, nós temos que distinguir aqui o dom de profecia, irmãos. Profecia hoje, nas igrejas evangélicas, ela é muito complexa, né? Quando nós falamos de profecia, dá impressão, assim, por crente, nós que somos crentes, principalmente mais antigos, do que é a palavra, profecia, ali naquela igreja tem um profeta, e não é isso o dom de profecia, né, irmãos? O que é a profecia aí? Que dizem em Romanos 12, 6. Se alguém tem o dom de profetizar, então, irmãos, lembra quando nós falamos que o dom, cada um de nós tem um dom e ele é o corpo, ele é um corpo. O que seria o dom de profecia? Qual parte do corpo que vocês entendem que é a profecia? É claro, né, irmãos? Essa é fácil de adivinhar. Nem precisa ser um profeta para adivinhar. O dom de profecia é a boca. Quem tem o dom de profecia, ele é usado, esse dom, para exortar, para edificar, para aconselhar, para confortar, consolar. Esse dom de profecia, geralmente, ele é usado aí em Romanos 6, para a igreja local. Então, onde nós vamos, geralmente, ouvir o dom de profecia? É com alguém que esteja, geralmente, ali no púlpito. Se bem que Deus pode nos usar em profecia, né, irmãos, em qualquer lugar onde nós estejamos. Se nós temos um grupo de célula, se nós estamos discipulando uma pessoa, Deus vai nos usar em profecia. A profecia, ela é usada, então, nós já falamos, para consolar, para edificar a pessoa, para exortar. Esse dom aqui
nós não vamos discorrer agora, mas é diferente do profeta do Velho Testamento, né? O dom de profecia, a pregação, a fala, olha lá, Deus usa aí o profeta na parte do corpo que é a fala, ele é dado ao cristão para que esse transmita a mensagem direto de Deus para a pessoa. Então, vamos lembrar bem aqui que esse dom aqui de Romanos 6, 12, 6, ele é dado ao cristão para transmitir uma palavra que a pessoa esteja precisando, esteja necessitando. Quantas vezes, irmãos, nós muitas vezes somos usados por Deus em profecia e nós nem sabemos. Quem está, às vezes, no púlpito falando, ele preparou uma palavra do Senhor, estudou, mas na hora ali o Espírito Santo vai usar essa palavra para confortar alguém, para exortar, até para o arrependimento. Então, lembra bem que o dom de profecia, a pessoa que tem esse dom, ela vai transmitir uma mensagem que Deus deu para ela. Então, essa mensagem aí, ela vai alcançar aquilo que a pessoa está necessitando. Se ela está necessitando daquela palavra de conforto, está passando por um momento de dificuldade, ou para ser exortada. Então, Deus vai dar essa palavra, Deus vai usar a boca, né, que é uma parte do corpo, para falar conosco, né? Então, você tem que é importante diferenciar o dom de profecia da manifestação profética de 1 Coríntios, que a manifestação profética, Deus pode dar uma palavra ali para o pastor ou para alguém que esteja falando durante o culto, aí vai ser uma manifestação do Espírito, que às vezes a pessoa pode estar falando e nem imagina que o Espírito Santo, como o Espírito Santo estará usando. Essa palavra de profecia, ela pode vir também através de alguém que esteja ministrando louvor, né? Quantas vezes alguém lá está cantando, está ministrando, está louvando e começa a ser usado em profecia para nos exortar, para nos edificar, para nos consolar. Eu já fui muitas vezes consolada por Deus, exortada durante um louvor, durante uma ministração de louvor. Então, lembrar sempre que a pessoa que está sendo usado por Deus, ali ela está no púlpito, ela está na igreja, consolando, exortando, confortando, e nós também, onde nós estivermos com o dom que nós temos, né, nós podemos ser usados também, né, irmãos, em profecias, levando uma palavra de consolo. Deixa eu voltar para a letra A aqui, que a gente vai falar das características da profecia. Então, aí eu já falei bastante, mas a gente vai só reforçar. Ela ajuda as pessoas a ver Cristo e as realidades espirituais mais claramente. Então, Deus usa o profeta aí para esclarecer sobre Cristo. Quando nós estamos discipulando alguém, ou até alguém que vai a primeira vez na igreja, numa visita, então a palavra de profecia ajuda a esclarecer, a mostrar realmente quem é Cristo na vida das pessoas, tá bom? Outro, a palavra do profeta, sua pregação no altar é de forma clara e objetiva. Geralmente, Deus usa o profeta ali de uma forma que a gente fala, puxa vida, Deus falou comigo de uma forma tão clara. Então, Deus usa o profeta ali de uma forma clara e dinâmica, como pode nos usar também até no ensino, né?
Então, este dom, ele também é aplicado no evangelismo pessoal, eu já falei, em grupos pequenos e em aconselhamento. Nós já tivemos experiências, aqui eu estava até comentando com meu marido hoje de manhã, que nós tínhamos uma célula, e no estudo que o meu marido deu para um casal que nós estávamos discipulando, que nós estávamos ensinando, Deus deu uma palavra que meu marido, eu tenho certeza que foi uma palavra de profecia na hora do estudo, meu marido nem imaginou. Na outra semana, quando nós voltamos para a célula, a irmã que nós estávamos na casa dela falou que houve um concerto tão grande por causa de uma palavra que foi dada, que o marido dela confessou pecados que estavam, que havia escondido. E naquela palavra que meu marido nem lembra qual foi a palavra, mas Deus usou aquela palavra para exortar, e houve um conserto naquele lar, naquela família. E aquela família se voltou para Jesus, principalmente o rapaz, que não tinha tido assim, um compromisso com Cristo, mas Deus usa o profeta onde Ele quer, né? E você, irmã, o irmão que às vezes não conhece o seu dom, que não sabe, olhe se a sua palavra não está sendo usada como um profeta, como uma palavra de aconselhamento, como uma palavra de exortação. Por isso que nós temos que ter cuidado ao falar, ao conversar com alguém, né? Sempre pensar, porque Deus nos usa onde Ele quer e com quem Ele quer. E Ele usa e Ele esclarece, né? Então, o dom da profecia é dado para a pessoa para exortar, para aconselhar e para esclarecer. Amém, irmãos? Não sei se ficou claro aí, espero que tenha sido para vocês. Mas tem outras lições que vai discorrer melhor, não só sobre o dom da profecia de Romanos 6, mas sobre outros dons, em outras partes da Bíblia que aparece a profecia, e nós vamos ver em outros ministérios como que nós vamos ser usados também, tá? O próximo aí que nós temos é o dom de ministério. Tem algumas Bíblias, né, que traz quem tem o dom de ministério, ministre. Eu gosto, pessoalmente, quando traz a palavra servir. Quem tem o dom de servir, né, sirva assim com dedicação também. Então eu prefiro a palavra servir ao invés de ministrar, tá? Se o profeta no corpo, ele é a boca, o que seria o servir? Também é fácil essa, né? O servir já está falando, né? A gente lembra de quando estamos numa festa, quando estamos na casa de alguém vai nos servir, a gente lembra das mãos, né? Servir é a parte do corpo que figura, que é a mão, né? E esse dom de servir, irmãos, geralmente é um dom que ele não se destaca muito. Quem tem o dom de profecia, que está no púlpito, ele vai ser sempre visto, a pessoa vai sempre lembrar do profeta, que muitas vezes é o pastor, é um ministro de louvor, né? E as pessoas não vão olhar aquele que serviu, aquele que deu um copo d'água. Por exemplo, se nós estamos lá no culto, né? Às vezes você não vai observar que quem está pregando precisa de um copo d'água, que a pessoa está com a garganta seca, está com sede. Não tem essa observação. Quem tem o dom de servir, fala, opa,
Tem a pessoa que está ali, está precisando de um copo d'água. Ela vai lá, pega um copo d'água e leva. Às vezes você pode falar, que irmão aparecido, né? Às vezes o dom de servir é como a pessoa está sempre em ação, sempre fazendo alguma coisa. Você fala, que irmão puxa-saco, como ele está aparecendo, querendo aparecer, mas não é. É que ele tem aquele dom, aquilo de querer fazer as coisas. Se ele vê, muitas vezes, entra, por exemplo, na igreja, vê papel, vê alguma coisa fora do lugar, ele vai querer pôr aquela coisa em ordem, tirar o papel do chão. Então, é dele, é pessoal, é da pessoa mesmo. Lembra que a gente falou, né? O dom de servir é uma coisa que o Espírito Santo colocou. Então, não vamos discutir com Deus. Deus, eu queria estar lá em cima, naquele púlpito, falando, né? Todo mundo me reconhecendo, batendo palma, não. Às vezes o dom de servir é um dom discreto, né, irmãos? É um dom que você não vai aparecer tanto, mas nós temos que lembrar que já foi falado em lições anteriores, não vamos nos menosprezar por causa do nosso dom. O dom é todo igual, irmãos. Nem vamos nos sentir superiores e nem inferiores, né? O dom é nosso. Se não gostar, reclama com o Espírito Santo. Eu já falei, foi ele que deu. Então, tem aí algumas características, né? Eu coloquei aqui que atende às necessidades dos outros de ordem prática e faz o que precisa ser feito. Então, deixa eu ver aqui o que foi colocado anteriormente. A percepção do dom de servir. A pessoa que tem o dom de servir, ela realiza a tarefa até o fim e ela faz de boa vontade. Então, às vezes nós vemos a pessoa se esforçando, fazendo alguma coisa, fala, que canseira. Não, ela gosta de fazer aquilo ali realiza. Ela ignora os incômodos pessoais no desempenho de uma tarefa. A pessoa está sempre ali, está mexendo nas coisas, gosta de contribuir para ver a coisa sair, para ver a coisa aparecer. Nós temos na nossa igreja, né, pessoas que têm assim, um dom específico de servir, né? Ela realiza aquela tarefa ali com alegria, espontaneamente. Eu não sei, tem aqui, né? Realiza as tarefas voluntariamente por um chamado de Deus e não apenas por obrigação. A pessoa às vezes até fala, irmão, pastor, o que eu preciso fazer? O que tem aqui na casa de Deus para eu fazer? Não sei aqui se eu posso até citar, são os diáconos da nossa igreja. Geralmente a diaconia, ela é ligada ao servir, né? O diácono está ligado ao servir. A pessoa gosta de estar ali servindo. E tem vários, não sei se é bom citar, né, alguns nomes, mas eu vejo assim, muito o Jorge, quem conhece na nossa igreja, ele gosta, ele está ali servindo, quebrando, falando, e você vê que ele faz aquilo com alegria, com dedicação, e outros, nós não vamos citar aqui, senão vão falar, mas eu também tenho que citar o meu nome. Não, mas Deus, as irmãs que servem na cozinha, que ministério maravilhoso, quer sempre saber detalhes de como certa tarefa precisa ser feita, realiza as tarefas voluntariamente por um chamado de Deus e não por obrigação. Aí eu gosto do que eu estou fazendo. Eu tenho umas irmãs que são uma bênção, quando eu faço assim, reunião, no ministério, do treinamento, aí eles falam, Júlia, me chama que eu quero fazer o café. Me chama que eu vou fazer um bolo, eu vou fazer. Então, eu vejo assim como um chamado de Deus, e elas nem aparecem. Eu nem vou falar os nomes dela, não vou falar o nome da Cida Creque, não vou falar o nome da Ruth, eu não vou falar o nome das irmãs que estão sempre junto comigo e não aparecem, e que são uma bênção ali. Elas gostam de servir, por isso que a gente falou aí no começo, que às vezes no corpo de Cristo, né,
a boca vai aparecer mais do que a mão, mas a bênção está ali. O mesmo Espírito Santo que está usando o pastor ali no púlpito, está usando a irmã que está lá em cima no Ministério Infantil, servindo lanche para as crianças, ajudando a tirar o lixo que as crianças fizeram. Olha que ministério maravilhoso. A pessoa fica procurando, qual é o meu ministério, né? Às vezes confunde ali, né? Qual é o ministério? O que eu vou fazer na casa de Deus? O ministério é servir. Está ali, já apareceu o seu dom, irmãos. Já apareceu o seu dom, está ali servindo, está ali ajudando, né? É que hoje em dia ministério, pode ser uma igreja, né? Vou falar assim, ministério pode ser uma igreja, ministério pode ser o que eu faço na casa de Cristo, mas aí em Romanos 12, ministério é servir, é um dom de ajudar. Não está falando sobre uma igreja, não está falando qual é o seu ministério, não. O ministério aí é o dom de servir, e é um dom maravilhoso. Não se preocupar, né, irmãos, se esse dom não vai aparecer, se você não vai aparecer tanto, mas o importante é que o Senhor está te vendo. E olha, me veio aqui, você pode ser usado como um profeta ali servindo ao Senhor. Uma palavra que usou para fortalecer. Eu estou pensando aqui, né, que geralmente a nossa mente se volta ali para onde nós exercemos o nosso dom. Lá no Ministério Infantil, as irmãs que servem, que ajudam, que agora na pandemia nós não estamos servindo lanche assim para as crianças, para eles não tirarem a máscara. Mas antes nós tínhamos uma mesa e tinha a hora do lanche, e quantas crianças, eu já vi experiência, que estavam ali na hora do lanche e conversaram coisas com a tia que servia o lanche, e a tia aconselhou essa criança, foi usada por Deus para aconselhar, para falar, para confortar. Então, nós temos, irmãos, que desenvolver os nossos dons, descobrir ele no corpo de Cristo. Olha que versículo lindo, né? Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. E é verdade, não importa onde o Senhor nos colocou, tudo que vier à mão. E depois que nós descobrimos o nosso dom aí, se é servir, irmãos, nós vamos aperfeiçoar esse dom, nós vamos usá-los para a glória de Deus. E quando nós descobrimos o nosso dom, ele é uma alegria servir ao Senhor, seja aí na profecia, seja no ministério. Nós vamos nos envolver na obra do Senhor, e o dom que o Senhor nos dá, nós já falamos, nós seremos usados pelo Espírito Santo, e é uma alegria, tá? Todos nós precisamos descobrir o nosso dom, todos nós precisamos usá-lo para o crescimento uns dos outros. Vocês perceberam que tanto a profecia como o dom de ministério, que é servir, ele está sempre ligado um ao outro, um precisando do outro. Não vamos achar que o nosso é menor nem maior, irmãos. Deus usa onde Ele quer. Se por algum momento o seu dom, né, você deixou de exercer o seu dom porque se entristeceu, porque desanimou, não é hora de desanimar. Não é hora. Eu sempre falei para uma professora domingo passado, não sei se ela está me ouvindo ou vai me ouvir, né? Eu gosto muito daquela palavra, que aquele que lança a mão do arado não pode olhar para trás, né? Ela estava meio desanimada, ela estava querendo
parar com o ministério, que acho que não era aquilo, não. Aquilo, Senhor, nós vimos que o dom que nós temos, nós vamos nos aperfeiçoar, vamos ler mais sobre ele, vamos ser usados no corpo de Cristo, e não tem o dom, né? Não tem o dom de sentar no banco, nem tem o dom de sentar no sofá. Lembre-se disso, tá bom, irmãos? O Senhor quer nos usar no corpo de Cristo. O Senhor quer nos usar na igreja, o Senhor quer nos usar fora da igreja. Pense sobre isso. Não deixe de assistir nossas próximas aulas, que é o ensino, que é a exortação, contribuição. Lembrar que esses dons, eles podem ser aprimorados. Se o Senhor nos deu o dom do ensino, que é para a próxima semana, a gente vai ver um pouquinho, eu vou aperfeiçoar, eu vou buscar mais, né? Do ensino, a exortação, o que será o exortar? O ensino e contribuição está bem claro aí. E exortação, o que será? Né, irmão? Você não pode perder o próximo capítulo aqui. Você que está assistindo agora, ou que vai assistir futuramente, tá? Que conheça o Senhor Jesus, entregue sua vida a Ele. Ele restaura, né? Ele vai nos restaurar os nossos sonhos, né? Os sonhos que Deus tem para nós. Deus tem um sonho para cada um de nós. Eu creio que o sonho de Deus é nós estarmos na casa do Senhor, é nós estarmos ministrando, é nós estarmos exercendo o dom com alegria, servindo aos demais. Se algum momento, não sei por que, você se decepcionou, você desanimou, a pandemia deixou seu dom ali meio escondidinho, já chega, né? Já está provando que a pandemia está terminando e nós vamos continuar exercendo os nossos dons com alegria, na casa do Senhor ou fora dela. Tá bom? Grande beijo e até domingo que vem, se Deus quiser.